E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Professor Rafael Souza na área, certo? Pessoal, nós hoje iremos começar o nosso assunto, certo? As classes gramaticais, né? Nós estamos permeando sobre esse período, né? Revisando as classes gramaticais, é o que consta também no materialzinho didático de vocês. Desta forma, nós iremos revisar agora as caracterizações de um substantivo. O que é um substantivo, né? Bom, você imagina que para tudo que existe na nossa vida, nós chamamos esse algo, né, de alguma coisa. Nós damos nome de alguma coisa. Vocês imaginam alguma coisa que exista no mundo sem o nome, né? A gente não consegue determinar, né? Qualquer tipo de objeto, de material que nós encontramos, que nós vemos, que nós pegamos, que nós sentimos, nós temos por consequência da denominação de algum nome, né? Então, se a gente dá a denominação de algum nome, nós chamamos dentro da classe normativa, né, da gramática normativa, esse nome dar-se-á por substantivo, certo? Então, a classe gramatical que corresponde a essas nuances, a essas características de eu denominar coisas, objetos, nome de seres, nomes de locais, né? Nós chamamos de substantivo. Então, o substantivo, morfologicamente falando, que é a segunda parte da gramática, que ela é subdividida em 3 partes: gramática normativa, fonologia, morfologia e sintaxe. Substantivo, ele tem várias nuances sobre os aspectos sintáticos, como nós veremos. Uma das principais nuances dele é exercer a função de sujeito, que é aquele agente receptor, praticante ou receptor e praticante da ação verbal, certo? Então ele permeia sobre essas características todas, né? Ele pode ser um predicativo, né? Ele pode funcionar como um sujeito, pode funcionar como um complemento, um adjunto nominal, um complemento nominal, né? Então, todas essas nuances, todas essas características sintáticas permeiam também sobre as classes do substantivo, certo? Então, o substantivo é aquela classe gramatical que dá nome às coisas, dá nome aos seres, dá nome aos objetos, dá nome a tudo, certo? Então, ela é caracterizada pela uma das principais classes gramaticais, né? Adjunto que às vezes é fácil de a gente descobrir onde é que está o meu substantivo ali, naquela caracterização, né? E será permeada sobre essas características, certo? De caracterizar, de dar nome às coisas, aos seres, aos objetos. Tá bom, pessoal? Joia? Então, o professor também estará disponibilizando para vocês um slide, certo? Para que corresponda, certo? Corresponda para ficar mais fácil para que vocês possam estudar, tá? Então, eu vou publicar esse slide, algo que eu vou acompanhando aqui, tá? Então, ele diz que substantivo é a palavra variável que serve para dar nome, como eu tinha indagado anteriormente. Ele serve para dar nome a tudo, tá? Presta atenção, ele é variável, né? Existem algumas classes de gramaticais que não são variáveis, como a preposição, as conjunções. Elas são classes invariáveis, ou seja, ela não varia em gênero, em número ou em grau. Já o substantivo ele varia, né? Adjunto com o artigo, a menina, as meninas. Então, note que há essa variação, né, existencial, tá bom? Então, partindo para os slides aqui, nós temos algumas características. Substantivo é a palavra variável que serve para dar nome, qualidades, né? A beleza das flores. Note que beleza está adjunto ao seu artigo definido. Então, nesta caracterização, nós temos a palavra beleza como substantivo.
Adjunto a isso, nós temos das flores. Nós temos flores também funcionando como substantivo. Certo, pessoal? Ok? Porque o substantivo está adjunto do seu artigo, tá? Mesmo que preposicionado, das flores. É a junção da preposição de mais o artigo definido as. Certo? A grandeza do mundo, ok? Grandeza do mundo está agregado ao seu artigo definido. Mundo também é um substantivo, está agregado ao seu artigo definido, adjunto à preposição. Nós temos a junção da preposição de mais o o aí, tá bom? Substantivo também pode determinar contextualizações de sentimentos, né? Amizade, o amor, a saudade, certo? A raiva, bom? Então, essas caracterizações, tudo que a gente dá nome, permeia sobre a classe do substantivo. Os objetos, os tênis, a caixa, certo? Então, ela tem essa nuance toda. Pode dar nome a lugar, o aeroporto, a lanchonete, certo? Substantivo pode ser também a seres vivos que sejam reais ou imaginários, certo? Há uma caracterização que nós iremos falar mais adiante sobre uma preposição, que é quando a gente falar sobre a classificação deles, né? O que permeia a classificação deles. Vai ter uma classificação que vocês já ouviram muito falar, que alguns professores de língua portuguesa também na época de vocês falaram que entre o abstrato e o concreto está a metodologia do que o concreto eu posso pegá-lo e que o abstrato eu não posso pegá-lo, né? Permeia muito essa característica. Só que pense, né? Pense da seguinte forma: Deus, por exemplo, né? E aí? É um ser concreto ou um ser abstrato, né? Então permeia essa lógica que é muito comum em professores, né? Segundo a classificação dela, permear sobre o abstrato e sobre o concreto, tá? Mas veremos isso mais à frente, bom? Então, a todos os seres vivos, sejam reais ou imaginários, o Saci, a fada, o Papai Noel, o homem, né? O Papai Noel também, né? E aí, abstrato, concreto. Eu gosto muito de falar que abstrato é aquela característica que depende de outro ser para poder existir. Como assim, professor? Por exemplo, amor. Amor, todos nós sabemos que é um substantivo abstrato, né? E como é que ela se encaixa nessa classificação que depende de outro ser para poder existir? Para poder existir o amor, precisa ter uma relação amorosa entre duas pessoas ou entre uma pessoa e alguma coisa. Mas não existe amor se não existir a pessoa em si que ame aquilo, né? Você pode amar seu cachorrinho, você pode amar seu namorado, sua namorada, você ama sua mãe, seu pai, você pode amar algum objeto seu ursinho de pelúcia, né, que você ama tanto. Então, para poder existir a classificação abstrata, precisa de um ser que tenha de uma característica física para poder existir, né? Certo? Então, gosto muito de permear sobre essa classificação, sobre essas diretrizes. Há um ponto primordial também que caracteriza sobre a palavra substantivada, né? Qualquer classe gramatical, você pode colocar ela adjunto de um artigo e, desta forma, caracterizá-lo como uma palavra substantiva, pertencente à classe do substantivo. Como assim, professor? Pegue o simples A, né? Pegue a letrinha A, certo? Aquela letrinha A, fonologicamente nós chamamos de A. E aí coloque da seguinte forma: o A é a letra que começa a palavra amor. Então esse OA está adjunto
de um artigo definido, né? Então, esse a agora, que anteriormente era simplesmente uma letra, simplesmente o ato de uma letra, passa a ser agora um substantivo como palavra substantivada. Ou seja, basta você colocar adjunto a um artigo e aí você substantiva, é o que nós falamos de palavra substantivada, a essa nomenclatura, certo? Você pode colocar muito bem um adjetivo também, né? O garoto é bonito. Na outra frase, o bonito chegou. Esse o bonito agora, ele deixou de ser adjetivo na sua essência, porque o adjetivo serve para caracterizar o substantivo, né? E passou a ser um substantivo. Por quê? Primeiro, porque ele está agregado a um artigo. Segundo, porque ele está no lugar da pessoa que é bonito. Certo? Então, essa palavra bonito, em que sua essência é um adjetivo, passa a ser um substantivo adjunto do seu artigo. Certo, pessoal? Tranquilo? Bom, onde eu queria chegar, chegamos aqui no slide onde temos as classificação do substantivo, né? Classificação, ramificação, característica do substantivo. Substantivos, né? Eles podem ser comum, próprio, concreto, coletivo, abstrato, certo? Tem um simples ainda, composto, é o que nós veremos mais à frente, né? Comuns são palavras comuns que utilizamos no dia a dia. Professor, então o senhor está me dizendo que um substantivo ele pode ter mais de uma classificação? Sim, perfeitamente. Por exemplo, bolo é um substantivo comum e uma palavra simples também, né? Então, desta forma, você tem um substantivo comum, um substantivo simples. Açúcar, você tem um substantivo simples e um substantivo comum. Professor, e por que essas nuances? Por que não classificar como um só? Por exemplo, entre o substantivo simples, você tem a ramificação do substantivo próprio, certo? Então, essa característica entre simples e próprio está a nuance de você classificar ele também como simples. Ou seja, se eu tivesse só a característica de comum, eu não teria esse agregamento entre o simples e o próprio, entre o primitivo e o derivado. Então, professor, eu posso dizer que bolo é um substantivo comum, é um substantivo simples e é um substantivo primitivo? Sim, você pode dizer isso sim. Açúcar, professor, você pode dizer que é comum, você pode dizer que é simples e você pode dizer também que é um primitivo. Joia, perfeito, sem sombras de dúvida. Certo, pessoal? Tranquilo até aí? Beleza? Partindo destes princípios, nós temos o simples, nós temos o próprio. O próprio é aquele nome que dá característica a uma localidade, a um ser próprio. O nosso nome é um nome próprio, né? Meu nome, Rafael. Por mais que existam outros Rafaéis por aí, nós temos características diferentes. Então, meu nome é unicamente próprio meu, certo? Nossa Senhora das Dores. Por mais que em Minas Gerais há uma cidade também que se chama Nossa Senhora das Dores, a daqui existe características diferentes para a cidade mineira, né? Cidade que fica localizada em Minas Gerais. Certo, pessoal? Então, são questões dessa que diferenciam um do outro, tá bom? Substantivo concreto, né? Nomeia os seres com existência própria, isto é, que não depende de outro ser para poder existir. Ó, aquela nuance que eu disse anteriormente. Enfim, designam seres de existências independentes, sejam reais ou fictícios. Presta atenção, tá?
Presta atenção nessa classificação. Enfim, designam seres de existências independentes, sejam reais ou fictícios. Eu disse que para poder se caracterizar como substantivo abstrato, ele determina sobre a nuance de depender de outra pessoa para poder existir. Perfeito? Já no concreto, você tem a analogia. Você tem a analogia de fictício, não, mas eles são independentes. Ele não depende de outro para poder existir, né? A beleza, substantivo abstrato, existe na pessoa ou coisa que é bela, certo? A beleza depende de outra pessoa para poder existir. O amor, substantivo abstrato, exige na pessoa que ama. Também depende de outra pessoa para poder existir, certo? Em geral, substantivo abstrato deriva do verbo ou do adjetivo. Presta atenção nisso, ó. Em geral, o substantivo que ele é abstrato, certo? Preste muita atenção. Ele tem duas derivações. Ou ele deriva do seu verbo, ou ele deriva do seu adjetivo. Por exemplo, a palavra beleza, né? O belo vem de belo. Amar vem do verbo amar, a palavra substantivada, abstrata, amor. Beleza vem do adjetivo belo. Notou essas características que permeiam sobre as diretrizes de classificá-lo como substantivo abstrato. Normalmente, ele deriva do adjetivo, né? Como a palavra beleza vem do adjetivo belo, e a palavra amor vem do verbo amar, ou do seu verbo. Tudo bem? É importante também ressaltar, tem um slide aqui bem interessante, que fala sobre essa seguinte característica. Só na frase, porque português não é igual a matemática, né? Que 1 mais 1 é 2 e está concretizado e tchau, né? Não existe essa nuance para a língua portuguesa. A depender do contexto, né? Você utiliza, né, com significados e dando características diferentes. Por exemplo, só na frase, dentro de um contexto, pode-se classificar um substantivo como concreto ou abstrato. A palavra isolada pode confundir, certo? A palavra isolada pode confundir. Aí nós temos 2 exemplos aí, ó. A construção daquele prédio demorou 1 ano. A construção daquele prédio. A construção. Este construção está agregado do seu artigo definido a. Desta forma, está falando de algo concreto, de construir, né? Se está falando de algo concreto, da classificação concreta, construir, então você tem um substantivo concreto. Aquela construção tem 2 andares. Aí já é uma caracterização abstrata. Você está se referindo não ao ato de construir, mas de classificá-la, aquela construção ali, né? Aquela casa que está sendo construída ali, em 2 andares, né? Então depende de outro para poder existir, certo? Voltando para aquele conceito anterior, você não está falando do ato de construir, de pegar, certo? Ok? Então, a depender da colocação onde ela é inserida, muito se depende do contexto. Tá bom? Os substantivos que nomeiam divindades ou seres fantásticos, Deus, Ceci, são substantivos abstratos ou concretos? E aí? Lembra daquela pergunta que permeei sobre as características anteriores? Eu coloquei a pergunta, adjunta a isso, nós temos a resposta. Os substantivos que nomeiam divindades ou seres fantásticos, né, são considerados concretos, porque são tomados sempre como seres denotados de vida própria. Lembra que eu disse que
para poder existir o ser abstrato, precisa de outro para poder ele existir? Tudo bem. Deus, partindo da minha religiosidade, não estou aqui para dizer religiosidade de ninguém, fora disso, estou dando um conceito dentro da minha concepção, né? Então Deus, para mim, ele tem vida própria. Ele é um ser. Se ele tem vida própria, ele é um ser concreto. Certo? Se eu acredito em Saci Pererê, ele tem vida própria. Então é um ser concreto e não abstrato. Certo? Para alguns é fictícios, permeia sobre a característica do abstrato, porque depende da minha imaginação ou da imaginação de outrem para poder existir. Entenderam, pessoal? Esses seres fictícios, fantásticos, né, permeiam sobre essa característica. Para mim, para a minha religiosidade, Deus tem vida própria. Certo? Se ele tem vida própria, para mim, ele é um substantivo concreto. Então, voltando àquela nuance, àquela característica, substantivo abstrato é aquele que depende de outrem para poder existir. Tá bom, pessoal? Substantivo coletivo designa uma pluralidade de seres da mesma espécie, né? Antologia, pinacoteca, né? Então, coletivo, como o próprio nome já está dizendo, é uma coletividade, certo? Alcateia de abelhas. Existem várias abelhas ali, certo? Essa que permeia a classificação do coletivo. Tudo bem? Tranquilo? Ok? Belezão? Estou passando por mais alguns coletivos aqui. Frota de caminhões, né? É uma seleção de caminhões. Certo? Resma, papel, tá? Depois, pessoal, no slide de vocês, tem um textinho bem interessante. Circuito fechado. Eu vou pedir que vocês leiam, certo? Depois, para vocês verem como é interessante. A construção desse texto permeia sobre essa característica constante de caracterizar, né, o substantivo na forma do dia a dia da pessoa, de uma pessoa a qual ele conta, tá bom? Continuando com a nossa classificação, com a nossa ramificação do substantivo, nós temos substantivo primitivo, derivado, simples e composto. Voltando para aquela nuance. Primitivo, derivado. Simples, composto. Certo? Esses pares são bem interessantes para que a gente determine, né, a classificação de um substantivo. E não fique se perguntando toda hora, já que o substantivo é comum, por que não classificar todos de comum? Para que tem primitivo? Para que tem simples? Por causa dessas nuances. Por causa do derivado, do composto. Por causa dessas características. Certo? Livro, primitivo. Livraria, derivado. Certo? Professor, o livro, ele pode ser simples? Pode e é. Ele pode ser comum? Pode e é. Ele é primitivo? Pode e é. Certo? Já a livraria não. Já a livraria não. Ele é derivado. Porque ele derivou de uma outra palavra para a sua existência. Ok? Derivado. Deriva de outra para poder existir. Simples. É aquela palavrinha simples. Homem, mulher. Certo? E o composto é aquela nuance em que você tem a classificação de um substantivo. Vocês lembram daquele processo de formação de palavras que a gente estudou? Pronto. Na derivação, certo? Nós tínhamos um único radical. Na composição, nós tínhamos 2 radicais. Certo? Então, por exemplo, quando é que eu tenho um substantivo composto? Quando existir não somente um substantivo simples, não somente um radical, e sim 2 radicais. Como na palavra lobisomem, vem de lobo
mais homem. Então você tem um substantivo composto, né? É aquela ideia do processo de formação de palavras baseado no processo de composição, seja ele por aglutinação ou seja ele por justaposição, ou seja ele perdendo elementos ou seja ele não perdendo elementos. Certo? Ok? Tranquilo até aí? Bom, pessoal, nesse slide também tem uma atividadezinha, ó. Substitua nas frases a seguir a palavra que e o verbo destacado por um substantivo abstrato, fazendo as adaptações necessárias. Veja um exemplo. O juiz exigiu que a partida terminasse. Nós iremos ver que esse que, na verdade, é uma conjunção. O juiz exigiu isso, tá? É uma conjunção, certo? Integrante. Então, consequentemente, essa oração vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Mas aí a gente vai aprender mais à frente e veementemente mesmo, vocês vão aprender isso no terceiro ano, certo? E aí ele pede para substituir o que, né? Que nesse caso vai ser a conjunção integrante. O juiz exigiu o término da partida. Esse término aí é um substantivo abstrato, porque depende de outros para poder existir. Você não pode pegar também no término, né? Então vocês irão fazer essa atividade proposta aí, certo? Ler o poema de Carlos Drummond de Andrade, certo? E responder também essas questõezinhas que estão agregadas a elas. Tá certo, pessoal? Ó, vou falar coisa rápida aqui sobre a flexão dos substantivos, tá bom? Ele pode ser masculino e feminino, né? Gênero, masculino ou feminino, tá? O gênero do substantivo, ele pode variar. Da mesma forma, a partir da sua desinência, certo? Da desinência do aspecto do gênero. É o que nós chamamos de desinência de gênero. Lobo, loba. Mestre, mestra. A desinência de gênero irá caracterizar que gênero estamos direcionando, se é o masculino ou se é o feminino. Há algumas exceções, né? Como por exemplo na palavra avô, avó, órfão, órfã, leão, leoa, valentão, valentona, certo? São essas nuances diferentes, porque toda regra há uma exceção, né? Partindo desse princípio, pessoal, nós temos os substantivos uniformes. Uniformes. Há substantivos que têm uma única forma para indicar os gêneros. O epiceno, comum de dois gêneros, e o sobrecomum. Ó, o epiceno ele tem como característica central, pessoal, caracterizar a fruta e os animais. Jacaré macho, jacaré fêmea. Mamão macho, mamão fêmea, né? Então ele tem essa nuance do epiceno caracterizar somente frutas e animais. A cobra macho, a cobra fêmea. Pessoal, comum de dois, né? Como o próprio nome já fala, ele vai se caracterizar adjunto da sua determinação do artigo, certo? A pianista ou pianista. Ou seja, é uma forma só, certo? Que eu tenho a utilização dele. Pianista, pianista. Note que não modificou nada. Eu tenho uma forma só para caracterizar o gênero masculino e feminino. O que vai modificá-lo é o seu antecedente. Eu vou caracterizar o gênero, se eu estou falando do feminino ou do masculino, perante o meu artigo definido ou indefinido, um pianista ou uma pianista. Certo, pessoal? Então, essa característica permeia sobre essa nuance do artigo. Por isso é chamado comum de dois. E o sobrecomum? O sobrecomum, tanto a palavra como a caracterização do artigo definido ou indefinido, eles são a mesma coisa. A criança, a pessoa, pode ser homem ou pode ser mulher. Você tem a mesma característica para classificar os dois. A vítima, o apóstolo. Certo? Pessoal,
válido ressaltar também que, mediante o termo antecedente, o substantivo, ele pode mudar de significado, a modo de que eu mudo o meu artigo, certo? O grama, sentido de quilo, de quantidade, né? Certo? A grama, aquele aspectozinho verde, né? Que nós vemos principalmente em gramados, né? De futebol, né? Em estádio de futebol, certo? Então, quando eu mudei o OR pelo A, eu mudei o significado da palavra. O grama, a quantidade, em termos de quilo, né? E a grama passou a ser um substantivo diferente. Fiz nuance a uma planta, certo? A rádio e o rádio. O rádio é o próprio aparelho, né? É o aparelho, é o objeto. A rádio é a emissora, é a frequência, né? Eu tenho o rádio que eu posso comprá-lo, o rádio, né? Já a rádio, ela estará lá, e aí eu só sintonizo ela para eu poder ouvi-la, ok? Tranquilo? O capital, a capital. O capital designa sobre dinheiro. A capital designa sobre a cidade. Qual é a capital do Sergipe? Aracaju, certo? Então, a cidade, certo? Cidade principal daquela região, daquele estado. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? E aí no slide de vocês tem mais outras classificações para estas características. Tá bom, pessoal? Para deixar mais claro. Bom, aqui nós terminamos sobre as características substantivas. Assistam esse vídeo e qualquer coisa eu estou disponível na plataforma para saná-las todas as dúvidas. Tchau, pessoal. Até breve.